Vou te ensinar como é que você instala o sistema operacional para poder fazer um hacking na sua rede, seja no Wi-Fi, seja na sua infraestrutura de rede física. Se prepara. Só que antes, bora passar um café? Vai ser um vlog, né? Aqui, ó. Ufa, cafezinho na mão, a gente pode meter o pé pro estúdio. Acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato. Bora lá. Do jeito que o Lucão gosta. É o seguinte, quem de vocês nunca pensou em fazer um hacking no seu Wi-Fi ou de repente acessar um sistema que você não deveria? Todos nós já pensamos. É a hora de você aprender como fazer. Não vai parar na bagunça no estúdio, porque a gente tá mudando pra cá. Mas bora sentar na nossa mesa e fazer o que tem que ser feito. Olha só, Lucas Palma chegando na área, sejam todos muito bem-vindos. Moçada, é o seguinte, nós vamos dar início aqui a uma série um pouquinho diferente do que você está acostumado de ver todas as nossas terças-feiras às 20 horas. Nós vamos fazer uma espécie de vlog, compartilhando um pouquinho mais com você como que a gente cria todo esse conteúdo e tendo certeza que você vai aprender muito com isso. É uma série onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre hacking, olhando para hackeando o Wi-Fi e por que a gente chegou nesse tema. Nós tivemos recentemente aulas para a galera da comunidade Cisco de implementação de Wi-Fi e aí nós decidimos fazer, peraí, se a gente está implementando Wi-Fi, por que a gente não ensina a galera como se proteger, ter um Wi-Fi seguro e garantir que ninguém vai hackear o Wi-Fi deles? E claro, todo analista de rede, todo profissional de infraestrutura, ele deveria ter o conhecimento suficiente para conseguir garantir que a rede que ele está administrando é uma rede 100% segura. E é isso que você vai aprender com essa série totalmente educativa. Aprenda a hackear Wi-Fi. Só que aprenda, na verdade, se proteger daqueles caras maliciosos se você tem o conhecimento de como que ele pensa. Para isso, produção, solta a vinheta aí e vamos começar. Olha lá, bom, eu voltei aqui direto para minha telinha e vamos entender uma coisa. O que nós vamos construir aqui hoje, Lucas? Qual que vai ser o conteúdo da nossa primeira aula de hackeando Wi-Fi? Olha só, se você tem hoje você tem aí instalado na sua máquina o seu PC, certo? O seu Windows que você está usando ali para assistir essa aula, ou você está assistindo pelo seu celular, ou você está assistindo pelo seu macOS, ou você está acompanhando pelo seu Linux que você já usa. Só que essa sua máquina, você tem as suas diversas features que você instalou aí dentro dela. Você instalou, de repente, o seu Google Chrome, você instalou o que mais? Você instalou o seu Microsoft Office, você instalou o seu Outlook, você instalou diversos serviços que você já usa nessa máquina. Quando a gente pensa em hackear um ambiente, o que nós estamos querendo? Nós não precisamos de nada disso. Às vezes você não precisa de um Google Chrome, às vezes você não precisa de um Office, às vezes você não precisa de um Outlook, só que você precisa de outras ferramentas que já foram criadas por terceiros, por pessoas que a mesma galerinha, engenheiros, né, que criaram o seu Chrome, criaram o seu Office, tem outra galerinha ali, que os engenheiros que também já criaram ferramentas para você poder hackear uma rede, para você proteger a sua rede, para você testar a sua rede, para você fazer pen test na sua rede, e essas ferramentas não são as mesmas ferramentas que a gente já instalou no nosso equipamento. Por isso, o que nós preferimos fazer? A gente prefere, em vez de eu pegar esse meu computadorzinho e sair instalando esse monte de ferramentas em cima dele e ter esse computador sujo com essas ferramentas, que de repente eu quero eliminar todas elas e começar do começo porque a máquina está muito carregada, ou a máquina já não está performando do jeito que a gente gostaria, o que nós fazemos? Nós virtualizamos. Em cima desse equipamento, nós criamos um novo equipamento. Você pode, claro, criar vários outros equipamentos dentro do seu próprio equipamento, usando um processo de virtualização que a gente já ensinou muito lá na comunidade Cisco, que é claro, usando o próprio VMware, uma ferramenta que faz essa virtualização, ou VirtualBox, para que você tenha múltiplos equipamentos dentro de um único equipamento. E quando a gente olha para hacking, que equipamento que nós recomendamos que você utilize, que sistema operacional, que SO a gente recomenda que você utilize? Nós recomendamos que você utilize o Kali Linux. Por que utilizar o Kali Linux? A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente começar realmente
abrir o Kali Linux e fazer algumas configurações. Antes disso, pausa para aquele cafezinho, porque a gente merece, né? Bom demais. Moçada, bora lá. Vamos entender aqui. Primeiro passo, ó. Prepara aqui, ó. Eu vou nessa daqui, ó. Pá. Vamos lá, bora lá. Ó. Seguinte, abre aqui pra gente o nosso Google Chrome e vamos começar. Para esse tipo de atividade, nós vamos usar duas ferramentas. Quais são elas, Lucas Palma? As ferramentas são, nós vamos utilizar o nosso VMware Player e nós vamos utilizar o nosso a nossa imagem do próprio Kali Linux, que eu vou te ensinar como é que você encontra ela. Teria uma terceira ferramenta aí que seria o nosso 7-Zip, ou se não o seu WinRAR, mas como a maioria das pessoas já tem, a gente vai passar meio que batido por ela, mas eu te mostro na hora que chegar essa necessidade. Bom, vamos aqui. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é procurar... Opa, abre o Notepad. Cadê o Notepad? Cadê? Abre o Notepad. Vamos para o nosso bloco de notas. No nosso bloco de notas, vamos salvar aqui as três ferramentas que nós precisamos. VMware. Nós precisamos do nosso VMware Player. Nós precisamos do nosso Kali Linux. E nós precisamos do nosso 7-Zip. Ou WinRAR. Ou WinZip. Qualquer ferramenta que possa fazer possa dissipar a sua imagem. Vamos procurar aqui então no nosso Google e a gente vai procurar pelo vamos lá, o VMware Player. Esse é o primeiro cara que nós vamos estar buscando. Você vai buscar pelo VMware Player Workstation, primeiro link do Google. Dentro desse link nós vamos para Download for Free, VMware Workstation Player. Procura pela versão mais recente, VMware Workstation Player Go to Downloads. VMware Workstation Player 12.3 para 64 bits. Seria necessário você olhar qual que é o seu sistema operacional que você está utilizando. Então, no meu caso aqui, deixa eu abrir para vocês. No meu caso, se você for em sistemas do seu Windows, você vai ver que eu estou usando uma versão do Windows 10 Home e é um Windows 64 bits. Então nós vamos baixar a versão 64 bits. Vou baixar este cara aqui. Eu não quero eu quero esse aqui. Beleza, vamos fazer o download dessa versão. São 584 megas. Pausa pro cafezinho. Bom demais. Belezinha, já tá chegando aqui. Vamos carregar esse cara. Enquanto isso, a gente pode procurar também pelo nosso Kali Linux. Kali Linux. Primeiro link do nosso Google é o kali.org. Vamos abrir esse cara e ele já traz aqui pra gente poder fazer o download do Kali Linux. Dentro de downloads, você vai buscar por Virtual Machines. Em Virtual Machines, você vai buscar pela versão que você está utilizando. No meu caso é 64 bits. Se você quisesse utilizar uma de 32 bits, você podia baixar ela. Nós vamos baixar o de 64 bits porque é a versão do meu VMware Player. Então, nesse caso, o meu VMware Player está com 64 bits, por isso que nós vamos baixar a versão 64 bits. Se você quisesse utilizar o VirtualBox, você podia baixar a versão do VirtualBox. Nós vamos baixar a versão para o nosso VMware Player. Enquanto isso, bora instalar o VMware Player. Abre o instalador. Ele tá aqui, ó. Carregando ali. A instalação não tem muito segredo, é você dar um next, 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 finish, e aí você tem o seu VMware Player instalado. Vamos dar aqui um next, accept, next. Não quero adicionar ele no meu console paths, next. Não quero dar um join, não quero checar for updates no meu startup. Eu quero um next, eu não quero adicionar nenhum ícone, next. E no meu caso aqui ele está aparecendo upgrade porque eu já tenho o VMware versão 15 instalado, então vou apertar o upgrade. No seu caso, se você não tivesse ele instalado ainda, você ia apertar simplesmente que você quer instalar esse cara e ia seguir para o próximo passo da instalação. Vamos esperar ele completar essa instalação. Processo simples, rápido e super eficiente. Come on. Acorda, Pedrinho. Hoje tem campeonato. Acorda, Pedrão. Vamos lá.
Enquanto isso, nosso Kali Linux aqui já está em 1.7 gigas baixado. E se você olhar aqui, você vai perceber que o formato dele já é um formato do 7-zip. Como eu já tenho o WinRAR instalado para fazer a descompressão do meu Kali Linux, eu não vou me preocupar com um outro tipo de descompressor, que seria no caso o 7-zip. Nós vamos seguir com o WinRAR, porque o WinRAR já descomprime 7-zip. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, bora também nas nossas pastas do nosso Windows. No meu caso aqui eu vou no meu D2 pontos. No meu D2 pontos eu vou... Ok. No meu D2 pontos eu vou criar uma nova pasta para a gente conseguir descomprimir o nosso Kali Linux. Vamos criar esse cara aqui, new folder, Kali Live YouTube. Muito bem. Então o que eu estava fazendo aqui numa outra tela, nada mais nada menos do que criando uma pasta para a gente poder fazer descompressão do nosso Linux assim que ele for baixado. Cria essa pasta, espera o nosso VMware finalizar. O nosso Kali Linux já está aqui. A gente pode abrir esse nosso 7-zip file, abre esse carinha, pega esse carinha aqui e você tem dentro do nosso zip, na hora que a gente abriu esse arquivo, você tem a versão Kali Linux 2022.2. Vamos abrir dentro dela, você tem todos esses arquivos que pertencem à nossa VMware. O que nós precisamos fazer? Descomprimir esses arquivos para carregar esses arquivos dentro da nossa VMware, que vai fazer a virtualização dessa máquina. Para isso, bora abrir a pasta que nós criamos para fazer essa descompressão. Vou selecionar todos os arquivos e vou fazer a descompressão dentro dessa pasta. A localização que você está fazendo a descompressão desse arquivo é muito importante que você tenha espaço nesse disco, porque nós vamos precisar emular essa VMware, e essa emulação vai ser feita no mesmo disco que você está descomprimindo. Eu, no meu caso, não tenho espaço no meu C2 pontos, eu estou descomprimindo dentro do meu D2 pontos, que é onde eu tenho mais espaço para arquivos. E é ali dentro que nós vamos fazer a descompressão. Deixa ele descomprimir todos os arquivos. Enquanto isso, a gente consegue confirmar que o nosso VMware Workstation Player está finalizado a sua instalação. Vou dar um finish nesse cara. E eu posso, no meu próprio Windows, procurar por VMware. Só que eu abri o 15 player ou abri o 16 player? Muito bem. Procurei por VMware, abri o VMware. E aí ele pede para você, se você vai usar o VMware para um uso não comercial, ele é for free. Então, se você está usando para um recurso educacional, você está usando para fazer um laboratório, você está usando para sua própria máquina, não tem nenhum problema, você pode usar esse cara gratuitamente. Agora, se fosse um uso comercial, sim, você teria que adquirir uma licença, comprar licença para esse equipamento, e aí você entraria com a licença no momento do seu primeiro login dentro do seu VMware. No nosso caso, é para uso não comercial. Vamos dar um continuar, finalizar. E aqui eu tenho o nosso VMware já ligado. Percebe que aqui para mim... olha só, meu povo. Já apareceu aqui um errinho para nós, que eu não vou conseguir carregar aqui para você, porque ele está fazendo isso. Mas ele já me deu esse erro. Write error in file, probably the disk is full. Ele está dizendo então que o nosso disco ele está cheio. O que eu vou fazer? Antes da gente seguir para o próximo passo e falar um pouquinho da VMware, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu Windows e vamos remover um pouco de arquivos. Deixa eu ir aqui numa outra tab, porque vai que aparece alguma coisa que vocês não deveriam estar vendo e vocês estarão vendo. Eu vou remover aqui então, no caso... Okidoke. Ok. Estou só selecionando alguns arquivos aqui para a gente poder matar esses arquivos e não ter o problema de descomprimir
esse Kali Linux. Agora sim, problema resolvido. Depois de deletar muitos arquivos, nós temos aqui 3, 4 GB disponíveis nos nossos C2 pontos e a gente vai conseguir seguir com essa aula. Vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? Abrir o nosso VMware Workstation Player e nós temos aqui do outro lado o Kali totalmente descomprimido. O que nós fizemos? Nós simplesmente selecionamos os arquivos que estavam dentro do nosso zip e nós arrastamos esses arquivos aqui para dentro de uma pasta que nós mesmos criamos. E aqui eu posso trazer de novo para você. Esse foi os arquivos que nós trouxemos para essa pasta que está aqui do lado. Sem muito segredo, apenas uma descompressão de arquivo para garantir que você tem esses arquivos descomprimidos para o nosso VMware Player. Próximo passo agora é a gente abrir o nosso VMware Player. Vamos em Open a Virtual Machine. Você vai ver que eu já tenho 2 Virtual Machines aqui, porque são Virtual Machines que eu já uso com frequência. Mas nós vamos abrir uma nova, que é o nosso Kali Linux. Você vai abrir Open a Virtual Machine e você vai selecionar o quê? A única imagem que vai trazer para você, que é o seu VMX. Você vai dentro da pasta do seu Kali Linux e você vai selecionar a sua única imagem que vai aparecer ali, que é o seu VMX. O que você está carregando ali? Você está fazendo simplesmente um load dessa Virtual Machine na front ali do nosso VMware Player. Depois que você carregou esse VMX para dentro do seu VMware Player, o que você tem aqui? Você tem agora o seu Kali Linux na lista de recursos, na lista de máquinas que você está fazendo load dentro do seu VMware Player. Nessa máquina do Kali Linux, a gente precisa fazer algumas mudanças nela. Vamos nos nossos settings. Dentro dos settings, a gente pode diminuir a quantidade de processadores que nós usamos nesse cara. Por quê? Porque nós não vamos consumir tanto recurso assim, então vamos deixar para 2 processadores. Em Network Adapter, é muito importante que você faça a mudança desse cara aqui para Bridge. Por que você precisa fazer a mudança para Bridge, Lucas? A ideia de você fazer uma mudança para Bridge é o seguinte: nós temos o nosso adapter do nosso Kali Linux se comportando por default como NAT. Então entenda uma coisa, imagina que aqui está o seu PC, esse aqui é o PC do Lucão, e aqui atrás você tem dentro dele o seu Kali Linux, o seu Linux. Se você tem o seu Linux entrando na placa de rede do seu PC do Lucas e fazendo um NAT nessa placa de rede, o que acontece nesse tipo de comportamento? Se você está aqui rodando a rede 192.168.10.1/24, o IP do seu Kali Linux for 10.1/24, na hora que você sair para a internet ou sair para qualquer tráfego que passe pelo seu PC, que eventualmente ele vai ter que passar pelo seu PC, nós vamos natear esse tráfego. E se o meu PC estiver na rede 10.1.1 e o IP dele for 0.1/24, todo o tráfego que for chegar até a internet ou chegar até outra rede vai estar sendo nateado pelo PC do Lucas, ou seja, ninguém vai conseguir enxergar a rede 192.168.10.1. Isso é um problema, porque se nós formos usar como ferramentas como monitor mode de uma placa Wi-Fi, de uma placa wireless ou um packet injection, que nós vamos fazer isso nas próximas aulas, você precisa estar na mesma rede que o seu PC para garantir que esse Kali Linux ele possa fazer uma leitura do seu ambiente. Então, o ideal aqui é que nessa nossa placa de rede ela venha a trabalhar como modo Bridge. E o modo Bridge vai fazer que a mesma rede que nós estamos trabalhando no nosso PC, essa seja uma rede também que nós iremos trabalhar no nosso Kali Linux. Então, ele vai passar o status da sua placa de rede para o seu Kali Linux. Se você olhar aqui, olha que interessante também. Dentro das nossas configurações de redes, deixa eu carregar aqui, Network Preferences, cadê você? Network Preferences, Open Network and Sharing, vamos em Ethernet, Ethernet, não é no meu Ethernet, Change Adapter Options, there we go.
nossos Adapter Options, você vai ver que a própria VMware, ela criou aqui pra gente, tô meio gago hoje, né? Ela criou aqui pra gente o quê? Ela criou um adapter da nossa VMware. Esse adapter aqui é o adapter que nós estamos utilizando para fazer a figura de NAT ou a figura de bridge entre a sua estação de trabalho e a sua máquina virtual que foi criada. Beleza? Bom, feito isso, bora lá para o nosso próximo passo, que é fazer o load agora desse nosso Kali Linux. Para isso, a gente vai salvar a configuração que nós acabamos de fazer. Não entendi porque ele não apareceu aqui para mim como NAT. Vamos ver. Aí, ó, beleza. Ele entrou como NAT agora. Se a gente confirmar lá em Settings, agora a gente tem esse cara como Bridge. É isso que nós queríamos e apenas 2 cores no nosso processador. Próximo passo, vamos dar o power nessa Virtual Machine, ligar esse equipamento. Com esse power, a gente tem agora a nossa Virtual Machine carregando. E olha só, no fundo aqui, nós temos the following software isn't available, VMware Tools Linux, downloading and installing. Eu vou dar um reminder later, não quero usar a VMware Tools agora. E nós temos aqui, olha que interessante, nós temos aqui no fundo, eu continuo com o meu Windows rodando, só que em cima do meu Windows a gente tem uma VMware rodando um Linux. Está carregando a nossa ferramenta que nós utilizaremos para fazer todo tipo de ataque. E aí a gente vai começar a entender o porquê que nós estamos fazendo isso com o Kali Linux. Você pode até se pensar e falar assim, Lucas, eu já tenho de repente um PowerShell no meu Windows, ou eu já tenho de repente Python instalado na minha máquina, por que eu não usaria, né, a minha própria máquina? Por que eu estou carregando, ou eu tenho de repente um Ubuntu instalado numa VMware Player? Por que a gente tem que fazer o carregamento do Kali Linux para utilizar um Kali Linux ao invés de você utilizar o nosso, uma ferramenta que você já tenha? E é aqui que a gente vai descobrir, porque o Kali Linux ele é preparado para isso. Como assim preparado, Lucas? Ele já vem com certas ferramentas dentro do próprio Linux que vai permitir que a gente consiga já sair hackeando o nosso ambiente ao invés de você ter que instalar ferramentas adicionais para tal. Como que a gente faz o login agora? Muito simples, é só você entrar com Kali, o seu login Kali e a sua senha Kali. Você percebe que no VMware, na hora que você clica aqui, ele vai prender o seu mouse. Para você soltar, é só você dar um Ctrl Alt e aí você soltou o seu mouse da VMware. Mas se você entrar aqui, você vai clicar em Kali e Kali. E agora você fez o login. Feito o login, você vai ver que ele vai carregar todo o nosso sistema operacional. Carregou o seu sistema operacional. E se você for aqui em cima no seu terminal, e vamos abrir um terminal, vou dar um Ctrl++ para aumentar o tamanho aqui, vocês conseguirem ver com clareza. Vou maximizar essa tela. E olha só, olha como começa a ficar interessante o Kali Linux. Se a gente fosse fazer, por exemplo, um ataque Wi-Fi, que nós vamos fazer isso uma das próximas aulas, você vai ver que o Wi-Fi, ele já tem a ferramenta instalada. Então você não precisaria instalar um Wi-Fi a partir do zero no seu Linux ou no seu Windows, se você fosse fazer esse tipo de ataque, que é nada mais nada menos do que um script em Python que já está pronto para você. Você teria que fazer o download desse script, instalar o script, instalar as ferramentas que o script precisa para você conseguir fazer esse tipo de ataque. Outra coisa, se você precisasse usar o Wireshark, o próprio Kali Linux, ele já tem o Wireshark aqui prontinho para você e você consegue usar a ferramenta já está lá instalada, é só você simplesmente abrir a ferramenta e começar a fazer o seu sniffer. Se você fosse de repente fazer um Nmap, né? Se a gente fosse fazer um Nmap na nossa máquina aqui, o que seria a ideia da gente fazer um Nmap? Nada mais, nada menos do que você escanear a sua rede, né? Para você entender quais são os devices, fazer uma varredura na sua rede, entender quais devices que você tem dentro da mesma rede que você. Esse Nmap, ele também já está aqui funcionando. Você não precisaria fazer isso, fazer essa configuração ou fazer essa preparação do seu Nmap na sua máquina. Você já teria isso aqui funcionando. Se eu der um IP address nesse cara agora, você vai ver que eu já recebi aqui, ó, o meu
o meu IP. Na minha Ethernet 0 eu tenho 192.168.113, que é o mesmo IP do range da minha placa de rede do meu Windows. Então se eu for aqui no meu Windows e abrir o meu CMD, vamos abrir esse cara, eu dar um IP config nesse cara, você vai ver que eu tenho aqui, ó, 192.168.193.1 é da minha VMware. E da minha própria placa Wi-Fi, eu tenho 192.168.102, que é o IP da mesma rede que nós estamos usando no nosso Kali Linux. Nós não temos ainda uma placa Wi-Fi instalada nesse cara e nós vamos instalar isso na próxima aula. Eu já tenho ela aqui preparadinha para você, tá? Nossa plaquinha Wi-Fi, eu vou te falar na próxima aula uma antena de 12 dBi e uma antena de 6 dBi. Vou te mostrar qual que é essa placa que você pode comprar, porque essa placa ela tem que ter a funcionalidade de Packet Injection ou Monitor Mode. Nós temos aqui também um APzinho da Intelbras, cara, poderia ser de qualquer outro vendor, tá? De qualquer outro fabricante para você poder usar para fazer esses testes. Eu só peguei um APzinho adicional para a gente testar aqui, criar um SSID diferente, conseguir fazer o ataque nesse SSID, descobrir a senha dele juntos. Mas a gente vai entrar na próxima aula mostrando como é que a gente vai usar isso para recursos educativos, tá? Se você olhar aqui uma coisa bem interessante, cara, ó, dentro do próprio Kali Linux, se a gente for fazer aqui eu já tenho, né, porque eu já tava usando esse cara, mas se a gente entrar aqui no nosso cd /user/share/wordlists, e aqui dentro eu der um ls, você vai ver que eu já tenho aqui uma word list, que é a rocku.txt. O que é essa word list? Se nós formos fazer um ataque de brute force, imagina que você está querendo descobrir a senha de WPA2 de um Wi-Fi e você tem ali um word list em português, um word list em inglês e você quer testar contra aquele word list. Uma lista de senhas, tá? Uma lista de nomes que você queira validar se essas senhas são pertinentes àquele seu SSID. Você já poderia pegar essa lista que está dentro do próprio Kali Linux, você não precisou baixar uma nova lista. A gente der um las aqui, las rocku.txt, você vai ver a quantidade de nomes que nós temos aqui dentro dessa lista. Se a gente der também um wc aqui, quit. Se a gente der aqui um wc-l rocku.txt, você vai ver o que? A quantidade de nomes ou a quantidade de linhas que nós temos nessa nossa lista. Aqui tá dando o quê? 14.344.392 linhas que nós temos ali dentro da nossa lista, que seriam possíveis palavras ou possíveis senhas para a gente poder validar num ataque brute force. Não teve que fazer o download disso, daqui já estava pronto para você. A mesma coisa do nosso Nmap. A gente vai testar o Nmap na próxima aula, mas se você olhar aqui, o próprio Nmap, ele já... A gente dá aqui um sudo nmap -sn para nossa rede 192.168.68.0/24, que é a rede que nós estamos conectados junto à nossa VMware. Ele começou a fazer uma varredura na nossa rede, ele começou já a pesquisar para saber quais são os equipamentos que nós temos nessa rede conectado, qual que é o host, o IP, o MAC address desse cara, e isso daqui é o início de um ataque que nós poderíamos estar fazendo para, por exemplo, você varrer uma rede WLAN. A gente vai fazer isso, tá? Na próxima aula ou na aula seguinte, nós vamos varrer uma rede WLAN, encontrar por equipamentos da rede 192.168.101, por exemplo, encontrar o tráfego que esse cara tá trocando, tentar fazer um reverso ali em toda a comunicação que ele tá trocando via Wireshark e ler a informação que esse cara tá trocando dentro do Wi-Fi. Isso daí seria possível, porque agora a gente fez um mapeamento na rede, eu sei quem são as pessoas que estão conectadas e eu poderia testar isso para cada um dos hosts. Só que é aí que torna interessante o Kali Linux. Nós não precisamos instalar a ferramenta Nmap nesse cara, ela já está aqui. Nós não precisamos instalar o Wireshark, ela já está aqui. Nós não precisamos baixar uma word list, ela já está aqui. A gente não precisaria, se eu quisesse, por exemplo,
colocar aqui o Ethercap, né, que é uma outra ferramenta que a gente vai estar utilizando, ela já está aqui. Você poderia fazer tudo isso em outro Linux? Sim, poderia, iria funcionar da mesma maneira, só que você precisaria estar instalando e preparando o seu Linux para que ele consiga fazer esse tipo de configuração. Então tá aqui, agora nós temos o nosso Kali Linux funcionando, tá? A gente já tem ele instalado, a gente vai começar na próxima aula a fazer o quê? A gente vai começar a preparar os nossos ataques. Aí sim, na próxima aula, a gente vai fazer um primeiro ataque numa rede Wi-Fi, que vai ser descobrindo a senha dessa rede Wi-Fi, ou até mesmo varrendo essa rede, encontrando a informação que é trocada entre dois equipamentos, fazendo uma engenharia reversa nessa comunicação e descobrindo exatamente o que foi trocado de informação de um lado para o outro. Isso daqui é parte da nossa série Hackeando o Wi-Fi, ou uma série de hacking nova que nós estamos trazendo aqui dentro da comunidade Cisco Hack One. Se você gostou desse conteúdo, cara, esmaga o like, dá um trabalhão fazer, a gente está trazendo um formato diferente, dá um trabalhão fazer tudo isso daqui, mas esmaga o like, dá um subscribe no nosso canal para você não ficar de fora da próxima aula, do próximo conteúdo. Terça-feira que vem, às 20 horas, a gente traz a parte 2 desse nosso conteúdo de hackeando Wi-Fi ou somente de uma série de hacking. Tamo junto, segue o baile. E para desligar, Lucão, como é que eu faço? Você vem aqui, ó. Abre aqui, ó. Clica no seu botãozinho do Kali Linux, vem aqui nessas opções adicionais e você dá um shutdown. Uma vez que você fez o shutdown, o que ele faz? Ele simplesmente desliga a Virtual Machine e você fechou. Se você abrir o seu VMware Player novamente, vamos abrir o VMware Player só para vocês verem. Tá aqui, nosso VMware Player, e você já tem a sua machine desligada. Quando ele carrega o processo da Virtual Machine, ele também tá carregando naquela mesma pasta que nós criamos, então tá tudo 100%. Valeu, galerinha, tamo junto, a gente se vê terça-feira que vem, às 20 horas, tem a sequência desse conteúdo, vai ser top demais. Já que é um vlog, vou te contar o que acontece depois da gravação da aula. Tá aqui, ó, subindo um arquivo, vai pra minha edição, agora vem o editor de vídeos e vai produzir um conteúdo finíssimo para vocês. Ficou na área, finalizando por aqui, foi top demais. Finalizar esse cafezinho, o cafezinho era de verdade, tá? Não é fake não. Tamo junto, moçada, a gente se vê terça-feira.